Eles têm tentado nos inibir, nos coibir, querem controlar nossos pensamentos, né? Alguém disse: as grades nunca vão prender nossos pensamentos. Quem foi? Quem foi? Foram Racionais MCs? Foi o Ed Rock que falou isso numa música, né? Mesmo que você não goste de Racionais, época de questão política, não enche o saco. Enfim, tem também uma frase que é atribuída ao Gandhi que diz algo parecido: eles não podem encarcerar nossos pensamentos, mas será que foi ele mesmo que disse? Porque nossos pensamentos, eles têm vida própria. A nossa mente tem vida própria. Se você estudar um pouquinho de neurociência, ouvir os neurocientistas falando, nossos pensamentos têm vida própria. Eu li um livrinho que foi a Nise da Silveira que escreveu e que ela falava sobre a tagarela, essa vozinha dentro da nossa cabeça. Essa vozinha me enlouquece, entendeu? Enquanto eu não me acostumei, assim, eu tentei evitar essa vozinha durante 30, 40 anos da minha vida, não consegui. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu um milagre de Deus, cara. Graças a Deus, Deus existe, graças a Deus. O milagre de Deus, eu passei a. Falei, cara, eu vou conviver com essa porra. Aí passei a conviver com essa voz, falando as coisas mais absurdas na minha cabeça, né? Tinha um programa no Brasil que era como é que era o nome do programa? O Provocações, que era com o Antônio Abujanra, que tinha uma frase que era dita pelo... Eu gosto muito dessa frase, já falei dela em outro vídeo, que era o Ali Salomão, que dizia: a memória é uma ilha de edição. Mas assim, a nossa mente, né, que fica falando o tempo todo. Eu não sei, tem gente que não pensa por palavras, só por imagens, não sei. Então essa vozinha dentro da nossa cabeça, ela é enlouquecedora, né? E dizem os neurocientistas que essa voz dentro da nossa cabeça, ela nos diz tudo tentando nos proteger, porque na pré-história, né, nós vivíamos com medo, né? Nós tínhamos perigos reais, então a nossa mente se adaptou a querer nos livrar, não é? De querer nos livrar dos perigos. Então, nós temos isso. Então, ela está sempre querendo nos proteger, só que hoje ela quer nos proteger de um perigo que não é real. Nós estamos sentados no sofá vendo televisão e ela está dizendo coisas. Olha, tá vendo isso aí? O cara morreu, foi pela rua, vai acontecer isso com você. Aí você está sentado no sofá, que carro é esse, cara? E aí aquilo te acelera. E pensar já é viver, não é? Porque quando nós pensamos, nós sentimos a mesma coisa, né? A mente, o coração, a mente que manda essa mensagem para o coração, digamos assim, ela não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Então, quando nós sonhamos, nós vivemos, né? Vocês têm essa sensação de reviver. Meu Deus, eu tenho sonhos intensos. Se eu falar para vocês, eu sonho nitidamente, aquilo acaba comigo, eu acordo me arrastando. Meu Deus, como é que pode eu ter sonhado isso? Eu acordo arrasado, eu lembrei daquilo, eu revivi aquilo, aquela sensação. Meu Deus do céu, tem isso, essa voz na cabeça o tempo todo. Mas a voz na cabeça, ela não pode ser censurada, não é, cara? A voz na cabeça, ela não pode ser censurada. Você tem que dizer pessoa acima do peso, né? Você tem que dizer pessoa em situação de rua. Você tem que dizer tanta coisa, mas a voz na tua cabeça diz: porra, esse gordo aí, o que que ele vai falar? Né? É isso, né? Porque não se pode dominar, mas eles vão chegar num ponto que eles vão nos dominar, eles vão colocar algo no nosso cérebro, né? Você que é novinho, que tem 18, 20 anos, você vai ver isso, você vai viver isso, entendeu? Se prepara, vão colocar um chip no teu cérebro, e um chip que quando você pensar uma besteira, né? Por quê? Porque querem nos impedir de pensar, né? As leis estão aí para coibir atitudes erradas.
coibir atitudes erradas, mas ninguém pode te proibir de pensar. E eu fico às vezes assim, porra, a minha mente, no outro dia eu estava pensando, porque assim, eu li também uma coisa sobre neurociência, que é, você não deve ficar usando a sua mente para resolver problemas, né? É lógico que isso é meio nebuloso assim, mas é apenas uma interpretação. A mente não é feita para ficar resolvendo problemas. Você não tem que ficar antes de dormir, olha, se eu fizer isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz... Você não tem que ficar. Lógico que você tem que pensar, você tem que resolver problema, lógico, né? Lógico, você está entendendo o que eu estou falando, mas assim, a mente, ela não é para ficar nessa questão o tempo todo, porque ela quer te defender, não é? Então você não pode ficar à mercê dela. E aí eu fico pensando, a mente não é um parque de diversões, não é? Não é um parque de diversões, porque às vezes eu quero pensar algo algo bom e não consigo, né? Estou no momento que eu não consigo. Então eu fico pensando, será minha mente um parque de diversões, né? Mas nesse parque de diversões tem trem fantasma também. Se a mente é um parque de diversões, tem trem fantasma também. E eu pensei uma coisa, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, né? E quem é do Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro tem um lugar, enfim, especial onde se um lugar de um lugar de prostituição, é uma rua com alguns prédios, é um lugar de prostituição, enfim, que é a Vila Mimosa. E aí um cara, né, porque esses grupos de WhatsApp lá da rapaziada do subúrbio, longe da vigilância, os caras ficam jogando, né? Eu participava de alguns, porque eu fui criado lá, não sei o quê. Os caras ficam jogando aqueles vídeos, né, de, de vídeo pornográfico. E aí eu fiquei assim, porra, cara. Aí eles ficam jogando. Aí teve um dia que um cara lá que sempre jogava uma porção de vídeo pornográfico, mas isso não era em um grupo, isso era em vários. Tem um cara que me diz assim, porra, cara, é meme e pornografia o dia todo também chega uma hora que dá no saco. Eu achei isso fabuloso. E aí os caras ficavam jogando isso. Tinha um cara que jogava muito. Aí o cara falou assim, cara, o celular dele é uma Vila Mimosa, né? E aí eu pensei, porra, será que a minha mente é uma Vila Mimosa? Eu pensei isso. Então, assim, voltando lá à questão da tagarela, dessa vozinha blá, 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 na sua cabeça, vou dar um conselho máximo no final, né? No máximo. Immanuel Kant dizia, para usar a máxima, não é universal, né? Usar aquilo que você acha. Ele está falando sobre ética, não tem nada a ver com esse papo aqui, mas no final terá uma ligação. Uma coisa que era assim, ele dizia isso, você tem que usar uma máxima que sirva para todos. E uma máxima que serve para todos, que no meu caso tem me servido, é assim, quando eu estou com uma coisa insistentemente na minha cabeça, uma coisa chata, né? Eu penso assim, hoje em dia, isso mudou muito e tem me ajudado, e vai ajudar você também. Pense assim, quando você está com um problema, com qualquer coisa e que não vai mudar e você fica pensando aquilo obsessivamente, pense assim, eu estou pensando isso agora, mas uma hora isso vai passar. Pode demorar um dia, 2 dias, 2 semanas, 3 meses, um ano. Uma hora isso vai perder a força. E aí você vai lembrar de tudo que já aconteceu na tua vida, que aconteceu de ruim e que você hoje ri, né? Ou que você conseguiu superar e pensou que não iria superar, isso vai passar. É lógico que terão coisas com as quais você terá que conviver. Como naquele livro que fala, é um livro que os brasileiros vão colocar na prateleira de autoajuda,
Os portugueses devem fazer a mesma coisa, que é O Poder do Hábito, né? Esse livro é ótimo, O Poder do Hábito. E eu vi que nesse livro o cara perde o filho, né? E um padre diz a ele, olha, você irá, você não vai se livrar desse sofrimento, sua vida nunca mais será a mesma, né? Mas vai chegar uma hora em que você vai conseguir conviver com isso. Então é isso, é assim, eu tenho grandes dores como todo mundo, mas tenho consciência de que tem pessoas que têm dores maiores do que as nossas, que têm vidas muito mais complicadas do que as nossas. É, Graças a Deus estou dentro de uma certa normalidade, apesar de ter que superar a morte de pessoas e rompimentos e etc., e frustrações e fracassos e tudo isso, mas eu uso isso. Um dia eu vou esquecer isso. Um dia isso vai passar. Eu briguei agora, eu discuti agora, foi terrível. Vai ficar uma semana, 2 semanas, 3 meses. Aconteceu uma coisa comigo agora em que vai completar um tempo e essa coisa me torturou demais, mas eu tive essa atitude, isso vai passar, isso vai passar. E passou.